Paz do Senhor, querida igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu quero ir convosco o verso 24 ao 30. Marcos, capítulo 7, verso 24 ao 30. Dando seguimento ao nosso estudo neste Evangelho, que tem-se revelado uma bênção para as nossas vidas. Amém, igreja? Já damos a metade. Glória a Deus. Quanto mais tempo durará, não sei. Mas já vamos a metade. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demónio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demónio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demónio a deixara. Amém? Que o Senhor Santo Espírito ilumine as nossas mentes para entendermos esta palavra e que prepare os nossos corações para a recebermos como semente e que seja prática nas nossas vidas para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Estamos perante mais uma passagem que Marcos nos narra e aparentemente ele deixa para trás os relatos dos confrontos de Jesus, e nós vimos a semana passada a tradição dos anciãos foi possivelmente o maior confronto que Jesus enfrentou com os escribas e os fariseus. Possivelmente este foi o confronto que ditou no coração dos fariseus a entrega de Jesus à morte, à crucificação. E Marcos pega novamente nos relatos dos milagres de Jesus, mostrando assim a sua autoridade, como sendo Cristo, o Filho de Deus. Lembrando à igreja que este homem, João Marcos, ele está escrevendo para a igreja de Roma. Ele está escrevendo para um público extremamente difícil, porque eles estavam debaixo de uma cultura greco-romana em que davam muito valor ao conhecimento, ao pensamento humano, mas também, por outro lado, eles davam muito valor ao poder. E Marcos está aqui apresentando o Rei, o Senhor, o Deus vivo na terra, mas que era judeu, era carpinteiro, tinha nascido e vivido de uma forma bastante simples e que tinha sido morto da pior morte possível, que era ser crucificado. Marcos está enfrentando uma terrível batalha para entregar o seu pensamento, o seu evangelho. Mas agora aqui ele vai narrar uma história interessantíssima. E eu gostava que toda a igreja prestasse atenção, porque muitas vezes a história desta mulher é a minha própria história. A história desta mulher é aquilo que eu passo no meu dia-a-dia. Ela vai se enquadrar num outro contexto, mas eu não quero levantar o véu ainda. Eu quero que vocês fiquem com o mel na vossa boca, porque nas próximas mensagens nós vamos recuar cá atrás e vamos ver que Marcos enquadrou todos estes milagres e tudo tem uma lógica. E tudo tem uma lógica e tudo tem um alerta para a igreja de hoje. Amém? Mas eu não vou levantar o véu ainda, não me tente, porque eu não vou. Mais tarde, mais uma mensagem ou duas, nós vamos mais ou menos entender porque é que Marcos relatou esta história. Que interessante, o que é que tem de interessante esta história? Mas no nosso tema de hoje, e é o tema da mulher cirofenícia, nós vamos ver algo muito interessante e vamos aprender algo que nós não tínhamos pensado ainda. Aqui no contexto, Jesus sai. Se você for aí ao capítulo 7, no princípio, que é a tradição dos anciãos, Jesus está em Genezaré, Jesus está junto ao mar da Galileia e ele tem este confronto
com os escribas e fariseus, Jesus encontra o ponto máximo da incredulidade. E Jesus, meus amados irmãos, ele se aborreceu, ele se chateou, ele ficou irado. Porque nas palavras de Jesus, aí no verso 18, capítulo 7, verso 18, diz assim: então lhes disse, assim vós também não entendeis? Quer dizer, não bastava os escribas, não bastava os fariseus, não bastava o povo em geral, também os discípulos não entenderam as palavras de Jesus. E Jesus estava chateado, estava aborrecido. E ele sai do mar da Galileia e ruma a norte, para o lado noroeste, para as terras da Fenícia, para a província da Fenícia, que fica lá a noroeste, junto ao mar Mediterrâneo. Foi a segunda vez que Jesus... Não, foi a primeira vez que Jesus foi para esse lado. Do outro lado ele tinha ido para Decápolis, que é o lado contrário, que é para onde ele depois vai a seguir, mas nós depois nos outros sermões nós vamos ver. Mas ele agora ruma a noroeste, junto ao mar Mediterrâneo, e o que é que ele foi para lá fazer? Ele queria estar sossegado. Ele queria estar sossegado, ele queria estar em paz, ele queria colocar os seus pensamentos em dia, ele queria orar ao Pai, diz aí no verso 24, queria que ninguém o soubesse. Ele não foi para lá pregar. A missão de Jesus nas terras de Tiro e Sidom era para sossegar. Até porque ele diz muitas vezes que ele veio enviado para os dele, para a casa de Israel. A província da Fenícia ficava fora dos limites de Israel, ficava lá bem em noroeste, bem lá no norte. Como nós vimos, Marcos narra uma quantidade enorme de incredulidade. E, meu amado irmão, convenhamos, eu não tinha aquela paciência. Sou-lhe bastante sincero. Eu não tinha aquela paciência. Ter discípulos ao meu lado, vivendo comigo, dormindo comigo, comendo comigo, aprendendo comigo, caminhando comigo, e não entendem uma palavra daquilo que ele diz. A paciência de Jesus era grande. Convenhamos, amados irmãos, convenhamos, era muito grande. E nós temos que aprender com ele, nesse aspecto. Ele anda cerca de entre 60 a 70 quilómetros para estar sozinho. E olha que Jesus não tinha automóvel, Jesus não tinha burrinho, ele andava mesmo a pé. Aquilo demorou alguns dias, aquela viagem. O que se passou durante aquela viagem não sei, a Bíblia não narra, mas nós estamos agora na província da Fenícia, nas terras de Tiro e de Sidom. E para espanto de Jesus, e agora repare naquilo que eu vou dizer, que é muito importante que você ouça, Jesus sai do mar da Galileia, Jesus sai das terras de Israel, terras judias, ele vai para a província da Fenícia para descansar, mas Jesus tem uma surpresa. E aqui Marcos narra novamente a humanidade de Jesus, não só a sua divindade como o Deus vivo, mas também a humanidade, porque era Deus encarnado em forma de homem. E ele tinha a humanidade comum como você e eu temos, os mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas, as mesmas necessidades, Jesus tinha. E Jesus chega àquela terra e ele tem uma maravilhosa surpresa, uma agradável surpresa. Verso 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, olha agora, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Jesus sai das terras da Judeia com uma carga enorme de decepção face à grande incredulidade que lá encontrou, mas ele agora vai para a província da Fenícia, que é que ele encontra, meus amados irmãos? Fé. Fora das terras de Israel. Ele encontra fé ali. E isso dá-lhe alento ao seu coração. Apesar de não ser judia, aquela mulher era grega, diz aí no verso 26, que ela era grega e tinha origem siro-fenícia, portanto ela era a origem da família dela era da Fenícia, era das terras de Ciro. Mas aquela mulher, tendo ouvido falar de Jesus, e não são poucas as passagens bíblicas que diz que a fama de Jesus era imensa,
todo o mundo, todo ali ao redor de Israel e das terras de Israel, toda a gente sabia quem era o carpinteiro de Nazaré. Ela, tendo ouvido falar de Jesus, ela se prostra e Mateus vai dizer que ela o adora, numa atitude de fé, fervorosa adoração, entrega total, quebrantamento real. Jesus desloca-se para esta região, e preciso que você também entenda isto, porque isto tem algum significado, porque muitas vezes nós fazemos as coisas pela nossa própria força, e nós temos que começar a aprender que não é pela nossa própria força, é pela força de Deus, no tempo dele, quando Ele quiser, aonde Ele quiser e a quem Ele quiser. Independentemente daquilo que se ensina aí, e meu amado irmão, eu estou farto de ser condenado, porque falo desta maneira, mas eu vou continuar a falar da mesma forma até que eu morra, ou até que eu fique mudo. Não é pela nossa força, não é pelo que você faz, não é pelas campanhas nem pelos sacrifícios, não é porque você sobe a um monte em alta madrugada, é por causa da obra de Cristo. Você entendeu? É por causa da graça e da obra de Cristo que Ele fez naquela cruz. E agora nesta passagem nós vamos entender mais um segredo que todo cristão deve compreender. Jesus sai para aquela terra e, se nós virmos, aquela região era inimiga do povo de Israel desde o tempo de Josué. Nem Davi conseguiu acabar com aquele povo. Davi foi o primeiro rei. Davi combateu os fenícios quando ele enfrenta o gigante Golias. Mas já Saul tinha combatido os fenícios. Já os outros juízes tinham combatido os fenícios. Sansão combateu os fenícios. Josué foi o primeiro a combater os fenícios. Nunca venceram o povo fenício. Chamavam-se na altura os filisteus. Você já ouviu falar nos filisteus? Era o povo da Fenícia. Nunca Israel conseguiu vencer ou derrotar o povo filisteu. Umas vezes ganhavam uma batalha, outras vezes perdiam a batalha, mas vencê-los nunca conseguiram. Pois bem, Jesus desloca-se para esta terra que era extremamente inimiga do povo de Israel. O que é que Jesus foi fazer para aquela terra, pastor? Descansar. Já que eu não consigo descansar em casa, vou para o campo. A expressão é esta. Você está a entender? Jesus sai da sua casa, da sua terra, porque não era bem-vindo ali, e ele sai para as terras estrangeiras para descansar. Onde é que ele vai descansar? Na terra do povo inimigo. Entenda isto. Apesar disso, aquela terra conhecia bem quem era Jesus, porque a fama de Jesus espalhou-se, e não havia Facebook, não havia Twitter, não havia e-mail, não havia nada, mas aquela fama de Jesus espalhou-se até àquela província lá no noroeste de Israel. E esta mulher, ela pertencia a esse povo que odiava os judeus. Esta mulher pertencia a esse povo que tinha-se habituado a odiar os judeus, porque as coisas passam de filhos para pais, e as guerras, meus amados irmãos, nas famílias, elas não nascem como você nasceu, elas não são hereditárias, elas não estão no gene humano. As guerras de famílias, elas nascem por quê? Por causa das histórias que se contam. Você entende? Por causa da história. Então aquela mulher estava habituada, ela foi habituada a odiar o povo judeu. Mas ela adorou Jesus, porque ela sabia a sua fama. E porquê é que ela adora Jesus? Porque ela estava desesperada. Diz aí a Bíblia, no verso 25... cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Não se sabe que espírito era, não se sabe o que é que o espírito fazia, não se sabe há quanto tempo, mas isso também não importa. O que importa é que aquela mulher estava desesperada com a sua filha possuída de espírito imundo.
Ela vivia numa região cujo seu contexto era pagão, adoravam vários deuses. Não tinham nada a ver com o Deus de Israel, não tinham nada a ver com o Criador, com o Deus do céu. E a incredulidade perante Deus era real. Porquê? Porque eram pagãos. Era muito normal, meu amado irmão, Jesus chegar à Fenícia. Aliás, Jesus já sabia que ia chegar à Fenícia. E o que é que ele ia lá encontrar? Incredulidade. Mas ele já estava habituado, porque encontrou em Israel também. Ele encontrou na Galileia, ele encontrou em Jerusalém. Portanto, fora das terras de Israel, não havia nada de normal, porque o que Jesus esperava encontrar ali era incredulidade. E daí a surpresa de Jesus de ele ir encontrar fé. Amém? Fé. E encontra fé, mas não é uma fé qualquer. Porque aí no verso 28, a mulher diz para ele, no seguimento da passagem, a mulher diz para ele, ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. E aqui a palavra Senhor está em letra grande, sim ou não? Começa por uma letra grande, Senhor, quer dizer, ela estava colocando Jesus na posição de Deus. Ela estava colocando Jesus muito acima dela, Senhor. Ela estava adorando a Jesus pelo tratamento que lhe faz a ele. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Porque é que é uma grande fé? Por causa da provação que aquela mulher estava tendo, e ela não se decepcionou com as palavras que Jesus disse. Ela ficou lá. Ela continuou falando com Jesus. No coração daquela mulher residia um sentimento de amor e preocupação alheio. Aquela mulher não foi pedir nada para ela, repare. Aquela mulher foi pedir para a filha. Aquela mulher, se fosse um de nós, aquela mulher dizia assim, o pastor foi tão duro, quer lá saber dele para alguma coisa. Isto também não é para mim, eu vim cá pedir foi para o meu amigo, eu vim cá pedir foi para o meu filho. Você entende? É assim que muitas vezes nós reagimos. É assim que muitas vezes nós não entendemos os sermões, não entendemos a palavra de Deus e reagimos. O que é que eu estou aqui fazendo? Eu não vim cá para mim mesmo. Eu vou mas é embora. Eu não estou para estar a ouvir isto. Amém, igreja? É assim que nós reagimos. A posição desta mulher era de uma extrema isenção de egoísmo. Ela estava pedindo e estava se humilhando. E olha que não é fácil nós nos humilharmos por conta de outro, independentemente se é filho ou não. Ela estava se humilhando por causa da filha. Ela estava se humilhando porque o seu coração não era egoísta. Ela não estava pedindo nada para ela. Preciso que você entenda. E agora preciso que você entenda outra coisa. Jesus não atendeu à primeira. Não, pastor, verso 27. Ela rogar-lhe que expulse o demónio, verso 26, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas aqui parece que não é nada. Mas se você for para a passagem paralela de Mateus 15, verso 23, veja como é que Jesus fez àquela mulher. Jesus desprezou aquela mulher, sabia? Este desprezo não foi um desprezo, foi de propósito, a gente já vai entender. Mas aquilo podia afastar a mulher. Mateus 15, 23 diz assim, vamos ver o verso 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi. Olha como é que a mulher falava. Aquela mulher não era... Ela sabia com quem estava falando. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Verso 23, olha agora. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, nem lhe ligou importância nenhuma. Ele não estava nem para aí virado. Jesus, pastor. Pois é. Pois é. Jesus mesmo. É Ele mesmo que está aqui. Não é mais ninguém. É mesmo Jesus Cristo.
Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, olha os discípulos também a ajudar à festa. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Naquele tempo, este clamando atrás de nós, naquele tempo era desonroso. Quando alguém ia caminhando na rua e os outros iam chamando em voz alta. Era desonra, era ofensa. As pessoas tinham que esperar que a pessoa parasse, então aproximavam-se devagar e falavam. Mas quem fosse a andar e tivesse outros atrás a gritar ou a chamar em voz alta, era desonroso, era uma ofensa. Então os discípulos estavam ofendidos, coitadinhos. Olha, aquela mulher está farta de clamar atrás de nós. E olha o 24 agora, mais uma de Jesus. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não estou para atender gente desta. Eu estou a falar de Jesus Cristo, sabia? Não é o pastor João. É Jesus Cristo, não estava nem para aí virado. Em última instância, meus amados irmãos, e perante o aparente desprezo de Jesus, o que é que você fazia? Ia embora. Esta igreja, este pastorzinho, o que é que ele pensa que é? De onde é que ele veio? De onde é que ele me conhece? Não é assim que a gente fala? Esta mulher poderia ter abandonado a sua fé, mas por incrível que pareça, ela não abandonou. Antes, pelo contrário. Ela se firmou ainda mais. Quantos há, meus amados irmãos, que perante a negação de Deus, quantos há, amados irmãos, que perante o silêncio de Deus, o aparente desprezo que Deus nos dá, se afastam murmurando e apostatando da sua fé? Quantos há, meu amado irmão? Quantos? Eu conheço um grande punhado de gente assim. Deus não me ouve. Isto não é a igreja verdadeira, isso não é Deus, não é nada. Isso é um Deus cruel, é um ditador. Quando eu estava afoitinho, é que ele se lembrou de se calar. Quantos há, meus amados irmãos? Mas nós vemos aí no verso 27 que tudo aquilo que Jesus falou era verdade. Jesus tinha razão para falar assim. O Evangelho, ele foi entregue, ou foi para ser entregue primeiro aos judeus. E entendamos uma coisa: nem nós somos melhores que os judeus, nem os judeus são melhores que nós. Porém, Deus escolheu um povo, lá de Ur dos Caldeus tirou Abraão, e de Abraão fez um povo para quê? Para que é que Deus escolheu aquele povo? Esta pergunta ainda hoje está para ser esclarecida pelos judeus, porque ainda hoje eles não querem entender. São agora os cristãos gentios que estão a ensinar os judeus, porque eles ainda não entenderam. Eles foram escolhidos para o povo de Deus para serem ensinados por Deus, preparados por Deus, capacitados por Deus. Para quê? Para eles ensinarem aos gentios. Tinha que ser o Evangelho, tinha que sair de dentro de Israel para fora. Esse é o plano de Deus, esse sempre foi o plano de Deus. E por causa dos judeus não fazerem isso, Jesus fez. Amém? O Evangelho primeiro era para os judeus. Primeiro os judeus tinham que se salvar da forma como Deus queria. Só que eles fizeram totalmente ao contrário. Eles fizeram à sua própria maneira e ainda hoje continuam fazendo. Entenda isto, por favor. Você está aqui porque os judeus existiram. Se eles não existissem, você hoje e eu hoje não podíamos estar aqui. Porque não havia Evangelho. O Evangelho era primeiro para eles. O problema é que eles não estavam aceitando e praticamente nunca o aceitaram. O Evangelho de Cristo eles nunca aceitaram. Por isso é que há a religião judaica e há a religião cristã. É certo, alguns judeus converteram-se ao cristianismo. E glória a Deus por isso. Mal de nós se não fosse isso. Mas eles não aceitaram e nós vemos. Vemos Mateus 7, de 1 a 23. Nós vemos, por exemplo, Mateus 23, o pior discurso de Jesus, o mais horrível, o discurso mais horrível de Jesus. Eu, se não conhecesse Jesus, nem sequer sabia como é que aquele homem falou assim, daquela forma.
Porquê? Porque os judeus eram incrédulos. Eles não queriam aceitar. E quando ele diz, deixem primeiro que se fartem os filhos, ele queria dizer, mulher, o Evangelho, a salvação, é primeiro para os judeus. Entende isto? Só que Jesus sabia bem que os judeus não estavam aceitando. E o que esta mulher, e o que Jesus fez, estas palavras ríspidas que Jesus falou, ele falou-as de propósito. Ele queria saber até que ponto vai a fé de uma pessoa que não é judaica, que não tem nada a ver com Deus. Meu amado irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, muito honestamente, mas também com muita infelicidade. Na minha vida, ainda há bem pouco tempo, eu encontro mais fé nas pessoas que não são cristãs do que naquelas que são cristãs. Porque as pessoas cristãs, elas se acomodaram. Elas não vivem mais o Evangelho. Você compreende isto? Elas parecem que compraram o bilhete do autocarro e já estão sentadas no autocarro e agora daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas eu não encontro fé. Por incrível que pareça. Muitas vezes eu deixo de falar, acabo a conversa com as pessoas e falo assim, ó Deus, quem é que está mal neste caso? São os cristãos. São os cristãos, meus amados irmãos. E aqui está um caso. Jesus provou a mulher. Jesus levou a mulher ao limite para ver. E muitas vezes Deus faz isso. Ele nos leva ao limite para ver até que ponto nós vamos. Até que ponto nós confiamos nele. Até que ponto somos dependentes dele. O verso 27 é as palavras ríspidas. Mateus capítulo 15, verso 25, continuamos com as palavras ríspidas. Capítulo 25 e 26. Repare que Jesus estava a comparar aquela mulher com um cão. Não é qualquer coisa. Pense comigo, se fosse eu a falar assim para si, você batia-me. Fazia queixa de mim à GNR, ele ofendeu-me. Ele agrediu a minha integridade, chamou-me cão. Jesus chamou o cão à mulher. Você estava sujeito a este tipo de evangelho? Sério? É, homem e mulher de fé. Mas repare, neste contexto, no contexto histórico desta época, os judeus comparavam os gentios a cães. Olhe como é que era o povo judaico. Tudo aquilo que não pertencesse à casa de Israel, ou seja, tudo aquilo que não era judeu, que era à parte dos limites de Israel, eram cães. Existem tradições rabínicas que dizem que os judeus, quando se levantavam de manhã, agradeciam a Deus, primeiro, por não terem nascido gentios e segundo, por não terem nascido cães. Olhe bem. Aquilo que Jesus estava falando era um contexto judaico. Nós é que pensamos que Jesus estava a ofender a mulher. Não. Se você for, por exemplo, a Isaías 11, 56, 11, diz assim, não abra que é para não perdermos tempo. Isaías 56, 11 diz assim, se você quiser ler os primeiros versículos de Isaías, eu vou ler para si rapidamente, que é para você ver o que é que Isaías fala dos gentios. Só que aqui Isaías está a dizer que Deus vai buscar os gentios, Deus vai buscar os cães. Isaías está chamando aqui os judeus de cães. Amém? Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fala o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca.
Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. E um nome eterno darei a cada um deles e nunca se apagará. Verso 6. Aos estrangeiros que se cheguem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçando a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Agora espera, para aqui, Deus está falando dos gentios e dos eunucos, daqueles que não eram judeus. Agora no verso 9 ele vai falar dos judeus. E diz assim, o título deste, por cima, na sua Bíblia também deve estar, Ai dos guias cegos de Israel. É isso que está lá? No título, no títulozinho. Olha no verso 9. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, verso 11, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um com a sua ganância, todos sem exceção. Concluindo, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não adora a Deus, todo aquele que não tem fé em Deus, a Bíblia os chama de cães. Lá em Apocalipse vai-se dizer, e ficarão de fora os cães. Cães são aqueles que não acreditam em Deus. É assim que a Bíblia os trata. Jesus estava falando de cães. Porquê? Porque ele estava em terras gentias. Mas em Mateus 7,6 diz, não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Filipenses, Paulo vai dizer, Filipenses 3,2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Todo aquele que não quer abraçar o mandamento de Deus, ou os mandamentos de Deus, e o Evangelho de Deus, Deus os trata como cães. Você entendeu agora? Mas o interessante é que Jesus falou duro, foi ríspido, muitos poderiam ter ofendido com as palavras dele, mas ele não usa esta palavra cão no sentido mais pejorativo, ou seja, mais ofensivo. Porque se você reparar na sua Bíblia, ele não diz cão, ele diz cachorrinho. E cachorrinho, traduzido, tem a ideia de um cachorrinho mesmo, um cão doméstico, um cão do lar, um cão que pertence à família. Você está a entender? E olha que hoje há cães que são tratados melhores que pessoas. Não faça confusão. Eu nunca estive num hotel. E há cães que já tiveram esse privilégio. Dormir num hotel. Eu nunca dormi num hotel. Portanto, há cães que têm alguns privilégios que os humanos não têm. Mas isso não é para agora. O que Jesus está aqui dizendo é que a mulher poderia ser considerada um cão debaixo da cultura judaica, mas mesmo assim ela pertence à família de Cristo. Você está a entender? Mesmo assim, Jesus adotou aquela cachorrinha, com todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, todo o cuidado. E Jesus não está exagerando em seu discurso. Não, pastor, não. Jesus até está a ser muito meigo. Se Jesus aplicasse a palavra cão, ou cadela, neste caso, que era uma mulher, ele estava totalmente certo. Pastor, borrou a pintura. Já não me está a agradar.
Eu vou dizer outra vez, Jesus não está exagerando no seu discurso. Porquê? Pense comigo, o que é o homem diante de Deus? O que é o ímpio diante de Deus? Muitas vezes somos piores que cães. Muitas vezes, meus amados irmãos, somos pior que aqueles cães que nós damos comida e eles mordem nas mãos. A nossa presença perante Deus, muitas vezes, é pior que cão. E pior que cão vadio, cernento, piolhoso. Porque nós temos de natureza pecaminosa. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Nós éramos cães vadios, passeando nas ruas, ao relento. E Deus, por o seu grande amor, Ele sai do seu trono e Ele vem às ruas adotar esses cães e os leva para casa e trata deles e cuida deles e vai ao veterinário e dar injeções e os cura. Você está a entender o que eu estou dizendo? Ele não exagerou no seu discurso. O que era, lá atrás no capítulo 7, verso 1, o que eram estes fariseus perante Deus? Estes zelosos pela lei, estes religiosos, o que era este povo que estava ouvindo a Jesus? O que eram os discípulos de Jesus perante Deus? Cães, vadios, que não aceitaram o nosso Senhor e Salvador, não aceitaram o nosso ensinamento. Pior ainda, culpam os romanos, culpam o rei Herodes, que nem sequer judeu era. Mas quem crucificou Jesus Cristo foram os judeus. Foram eles que disseram, solta Barrabás, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Foram eles que gritaram, não foram os romanos, nem o rei Herodes. Foram os judeus que gritaram. E no meio daquela multidão havia muitos discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus não eram só estes 12. João vai nos dizer lá no final do seu evangelho que ele apareceu a 500. Olhe bem. Muitas vezes nós, perante Deus, somos piores que cães. E tratamos Deus abaixo de cão também. Qual foi a atitude desta mulher? E perante a atitude desta mulher, qual deve ser a nossa atitude? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, muitos abandonam a igreja por puro egoísmo. Não se admire daquilo que eu estou falando. E vá se habituando, porque você dentro da igreja você encontra de tudo. Muitos estão dentro da igreja assim, louvam, cantam, batem palmas, oram, mas são egoístas. Eles só querem para si. Eles ficam com os seus pés encaracolam quando o irmãozinho ao lado é abençoado e eu, por Deus, nunca mais chega a minha vez. Oh, meu irmão. Já há caminho de 32 anos, eu já vi muita coisa. Não devia ter visto tanta coisa. Mas já vi muita coisa. Muitas vezes eu já ouvi dizer, a igreja já não me satisfaz. Esta igreja está-me a chegar aos meus limites. Está-me a chegar os azeites, os vinagres ao nariz. A igreja não me satisfaz mais. Já deu o que tinha a dar. As pregações, aquele pastor é muito duro, aquele pastor é rígido, parece que não tem amor, parece que fala sem amor. Ou outras dizem assim, existe muito discurso, fala-se muito, mas pouco milagre, pouca bênção. Aquela igreja não treme, aquela igreja não ferve, é uma igreja muito fria. Sabe porquê? Porque o coração desse que profere tais palavras é egoísta. Porque enquanto outros estão sossegados, sentados a ouvir e a alimentar-se a palavra, esse que fala, ele só se lembra, só que ele quer lembrar quando é que Deus abre a janela do céu, como ele diz. Eu quero chegar a essa parte, o resto não me interessa, essa parte é que me interessa. Meu amado irmão, convenhamos, Jesus até falou muito meiguinho. Ele até foi muito meiguinho. Outros dizem-me assim, como já me disseram ainda há bem pouco tempo, ainda está quentinho, disseram-me assim, eu até escrevi aqui que é para não me esquecer, eu posso perfeitamente viver fora da igreja, tenho a minha casa e tenho o meu canto.
Sabe porquê? Porque é egoísta. Se essa pessoa que me escreveu isso me tiver a ver, a paz do Senhor para ti também. Amém? Porque é egoísmo. O coração humano é egoísta. O povo está aqui para se alimentar. Se você não está com atenção, se você não está interessado, olha, meu amado irmão, paciência. Vou fazer o quê? Vou moldar o meu sermão só para si? Nem pense nisso. É que tira o cavalinho da chuva. Porque aquilo que eu estou falando não é ideia minha. Está tudo aqui, escrito na minha Bíblia conforme está na sua. Egoísmo. Temos que nos livrar desse sentimento. Temos que nos livrar dessa maldição. Que isso só nos leva à tristeza, à amargura e ao desprezo pelas coisas de Deus. Esse sentimento nos faz os verdadeiros cães vadios. Você está a ouvir o que eu estou dizendo? E isso acontece, sabe porquê? Debaixo das provas. E meu amado irmão, é debaixo da prova que Deus te cala. E se você soubesse aquilo que eu estou dizendo. É debaixo da prova que Deus está calado. Custa tanto. Mas é aí que temos que exercer a nossa fé. É aí que temos que dizer, Ele está calado. Mas Ele não está quieto. Ele está calado, mas Ele está se movendo. E eu sei que no tempo dEle as coisas vão acontecer. Esta mulher estava pensando assim. Tu estás aí falando assim, mas eu vou estar aqui quietinha. Porque tu has de calar e fazer aquilo que eu quero. Amém, igreja? É assim que nós temos que estar perante Deus. Porque somos nós que precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Ele não precisa de nós para nada. Pastor, mas eu vou para a igreja cantar. Deixa lá disso que ele não precisa de você e cante. Pastor, mas a igreja precisa de mim, não precisa nada. Você que precisa da igreja. Você que precisa de Deus. Deus não precisa de si para nada. Deus podia estar quietinho e não escolher povo nenhum. Deus podia fazer, Adão pecou, acabo com isto tudo, acabou-se. Vou começar de novo. E o que é que ele fez? Começou logo a derramar graça. Começou logo a dizer ao filho, filho, prepara-te, porque daqui mais uns aninhos tens de descer lá abaixo. Amém, igreja? Temos que começar a mudar o nosso coração. Temos que começar a trabalhar num outro sentido e olhar para Deus de uma outra forma. Esta pergunta é que temos que fazer a nós próprios. Eu amo a Cristo porquê? Porquê é que eu amo a Cristo? Esta mulher não agiu por impulsos. Ela não agiu por sentimentos. Ela agiu por fé. E ela ficou ali. Diz a Bíblia, Mateus diz que ela adorou, se prostrou e o adorou. Marcos diz que ela se prostrou aos pés. E ela ficou ali. Cãozinho, cadelinha, não importa. Qual é o problema? Eu vim aqui por um motivo. Eu vim aqui para te adorar. Vim aqui para te ouvir. E vim aqui levar aquilo que eu queria. Não é para mim, é para a minha filha, está lá em casa. E veja, a mulher dizia assim, às vezes, meu amado, esta pregação está bonita, não está? Às vezes dizem assim, não és curado, não tens fé. A bênção não chega porque estás carregado de pecado. A filha da mulher estava ao pé de Jesus. Estava? Estava em casa. Qual é que era a distância da casa à casa de Jesus? Você sabe? Eu também não. O filho do oficial do rei, que foi lá ajoelhar-se, lá, o oficial do rei ajoelhou ao pé de Jesus, está lá em João, e disse, olha, vem, não vás à minha casa, porque eu não sou digno que entres na minha casa, fala só, porque o meu filho vai ser curado. Sabe a quantos quilómetros estava o filho de Jesus? A 12 quilómetros. Jesus falou, e quando o oficial chegou a casa, o filho estava curado. Portanto, não é necessário fé. Quando Jesus quer curar, cura. Agora,
é necessário é postura, respeito. Honrar a Deus, meu amado irmão, não é você estar ali com uma carinha de uma moeda de 5 questões. Honrar a Deus é amá-lo respeitosamente por aquilo que Ele é, como Deus, como Criador, como o Pai da Glória, como o nosso Salvador. Ela ouviu falar dele, verso 25. No verso 25 ela prostrou-se, ou seja, reconheceu o senhorio de Cristo. Ela orou a Cristo. Oração, veja que oração, esta aqui, prostrar-se aos pés, onde é que está o verso 25? E veio, prostrou-se-lhe aos pés. Esta palavra, ela traz uma ideia de oração. No Mateus 15, 25, ele diz que ela o adorou. Mateus 15, 25, ela diz, Senhor, vou ler para você ver. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, tem piedade de mim, tem compaixão de mim. Eis que eu lhe diga mais uma verdade hoje. Somente aqueles que se rendem a Deus da forma mais absoluta, mais total, mais incondicional, é que são capazes de decretar alguma coisa. Eu sei que há muitos pastores que têm a mania de eu decreto, eu profetizo, eu declaro e eu faço tudo. Mas eu quero te dizer hoje, amado irmão, só aquele que tem intimidade com Deus, aquele que está junto com Deus e aquele que depende de Deus incondicionalmente, só esse é que tem poder para declarar alguma coisa, decretar alguma coisa na sua vida. E não são as minhas palavras, são as palavras bíblicas. Jó 22, 26 a 30 diz assim, porque não te deleitarás no Todo-Poderoso e te levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinarás, olhe bem, determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação. E Deus salvará o humilde. Verso 30. Ele livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza das tuas mãos. E se você não compreender, o João 15, 17 diz assim, Jesus a falar, se vós estiverdes em mim, vou repetir, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem é que pede? É Deus ou eu? Quem é que lá em Jó determina? É Deus ou eu? Quando eu estiver nele. Quando eu estiver na posição que esta mulher se colocou. É nas palavras, é no momento da mais dura prova que nós nos esquecemos desta palavra. É nos momentos da mais dura prova que nós tomamos uma atitude de rebeldia. Esta mulher não tomou uma atitude de rebeldia. Esta mulher continuou humildemente humilhada aos pés de Jesus, em submissão total e prontidão para esperar. Como é que você diz isso, pastor? Verso 28. Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Você tem algum cachorro em casa? Eu já tive, mas eu tenho uma gata. E a minha gatinha, quando eu estou comendo, ela não salta para cima da mesa. Ela fica lá debaixo da mesa, aos pés dos meus pés, à espera que alguma coisa lhe caia. À espera que alguma coisa lhe caia. O que aquela mulher estava aqui dizendo é assim, Senhor, alimenta lá os filhos à vontade. Porque há de chegar a minha altura. Há de chegar à altura em que vais derramar a tua graça na minha vida. Eu não importo estar à espera. Você entende, meu amado irmão? Isto é fé. Isto é a posição de um verdadeiro cristão.
É a atitude certa para alcançar a graça de Deus. É lá de baixo à espera. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, amado irmão, tire da cabeça que você é um super-homem. Tire da cabeça que você é um campeão. Que você é um surfista nos tsunamis da fé. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A nossa posição não é lá no alto, com o nariz empinado, com um pensamento positivo. Você não vai alcançar nada. Você vai se frustrar. Você vai se desanimar de tanto esperar. Porque a nossa posição é lá, aos pés dele. A canção diz: perto quero estar aos teus pés, Senhor. Entenda uma coisa, nós não somos melhores uns do que os outros, mas a nossa situação se transforma não por aquilo que eu sou, mas pela obra de Cristo. Como assim, pastor? Não entendi. Não sou eu que vou derramar a graça, não sou eu que vou derramar as migalhas do pão para o chão. Sabe quem vai derramar? É o dono da mesa. É Cristo. É Deus. Qual foi a obra de Cristo neste contexto? Para nós caminhando já para o final. O que é que Cristo influenciou nesta passagem? Neste contexto, qual foi a obra que Jesus realizou para que aquela mulher fosse abençoada? Em primeiro lugar, Cristo precisava de ir para aquela região inimiga de Israel? Precisava? Não. Ele foi porque quis. Essa foi a primeira obra. Foi a decisão que Jesus tomou de sair do mar da Galileia para ir para as terras de Tiro e Sidom, para a província da Fenícia. Se você quiser apontar lá, para ler em sua casa, em Josué 19, dos versos 24 ao 31, você vai encontrar uma situação interessante. A tribo de Asser, deixa eu lá ver aqui, Josué, já agora lemos esta passagem, para você entender mais alguma coisa, para você entender a obra que Jesus fez, que é muito importante que você entenda nas entrelinhas do texto que obra realmente é que Jesus fez. Josué 19, a partir do verso 24, diz assim: é a herança de Asser, que é um dos filhos de Israel. Saiu à quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Betem e Aquzaf, Alameleque, Amade e Missal, e tocava o Carmelo para o ocidente e Sior Libnate. Volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon tocava Zebulon e o val de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, Hebron, Riob, Amon, Caná, até à grande Sidom. Esta Sidom é a mesma terra que onde Jesus estava, Sidom. Verso 29. Voltava o imita a Ramá e até à forte Ciro de Tiro, à forte cidade de Tiro. A mulher era Cirofenícia, era de Sidom, mas aquela terra era Tiro e Sidom, pertencia à província da Fenícia, nesta época de Jesus. E então tornava a Ossa, até terminar no mar, na região de Aquzib. Também o mar, Afeca e Riobe, computando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Mas nós vemos na história, continuando a história de Josué, por aí fora, Josué, Juízes, o rei Saul, o rei Davi e por aí fora,
que os judeus nunca conquistaram com a força das armas aquela região. Nunca foi aquele povo conquistado. Israel nunca conseguiu conquistar aquele lugar. Mas Jesus, com toda a sua misericórdia, com toda a sua compaixão, com toda a sua graça, conquistou aquilo que o povo não conseguiu conquistar com as armas. Por isso, meu irmão, pare de lutar. Pare de usar as suas próprias armas. Lute com as armas de Jesus, o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua compreensão, o seu carinho, o seu afeto pelos outros. Você vai conquistar mais terrenos do que se for com as armas, com a sua própria força. Israel não conseguiu, mas Jesus chegou lá sozinho e conseguiu, porque ele cativou o coração daquele povo. E nós mais para a frente vamos ver isso com mais clareza. Porque não foi por acaso que Jesus operou a segunda multiplicação dos milagres. Porquê? Porque ele tempos antes já tinha lá estado e libertou aquele homem que estava possesso de uma legião de demónios, o gadareno. Está bem que era distante, mas era ao norte de Israel. E ele, com a sua misericórdia, ele conquistou aquele povo. Portanto, essa foi as obras que Jesus fez. Foi lá e, ao derramar a sua graça e a sua misericórdia, ele conquista o coração daquele povo. Outro dado importante que nós temos que salientar aqui neste texto é que aquela mulher ela alcançou misericórdia, ela alcançou graça, ela alcançou a cura da sua filha, quando o próprio Cristo estava sendo provado. Como assim, pastor? Não entendi. Você quer prova maior? Continuo a não entender, pastor. Você tinha paciência para aguentar aquilo que Jesus aguentou? Dos fariseus, dos escribas, do povo e até dos próprios discípulos? Você tinha? Porque é que ele foi para Tiro e Sidom? Para descansar, para estar sossegado. Diz o verso 14, que ele não queria que ninguém o soubesse, ele queria estar isolado, ele queria estar anónimo, ele queria colocar os seus sentimentos em ordem, ele não queria pecar. Portanto, ele estava sendo provado. E aquela mulher teve que alcançar misericórdia, ou aquela mulher alcançou misericórdia somente porque Jesus dispendeu de misericórdia. Além da aprovação dele, ele ainda tinha misericórdia para dar. Pastor, estou muito chateado. Pastor, estou muito amargurado. A minha prova é grande, mas a sua prova é grande, mas você ainda deve ter misericórdia. Os outros não pagam por si. A sua vida é a sua vida. Mas nós temos a mania de colocar todos os outros nos nossos problemas. Falamos mal, respondemos mal, não temos atenção nenhuma, porque eu tenho um problema. E o que é que o outro tem a ver com isso? Entende isso? Então eu aprendo aqui neste texto que, apesar daquilo que eu estiver vivendo, eu tenho que continuar a amar o meu próximo. Eu tenho que continuar a despender de misericórdia. Em segundo lugar, como é que Jesus foi tratado naquele tal dia fatídico, naquela quinta-feira de madrugada, a seguir ao jardim de Getsemane? Ele foi tratado exatamente como um cão. Levaram-no preso, amarrado, chicotearam-no, escorraçaram-no, bateram-no na cara, cuspiram-no. Vocês, se calhar, não fazem isso a um cão, mas a Jesus fizeram. Veja que aquela mulher não foi rejeitada por Cristo, mas Cristo foi rejeitado e abandonado até pelos seus amigos mais próximos. Sabe quantos discípulos ficaram ao pé da cruz? Sabe?
Nenhum. Você quer tratamento pior que isso? A ponto de Jesus, no fim de ter ressuscitado, ainda foi buscá-los ao caminho. Anda cá, isto não acabou ainda, isto é só o começo. Todos o abandonaram. Até Pedro, o campeão da arrogância. Aquele que morria, eu morro por ti, Senhor. Morres nada, desgraçado. Tu até o negaste 3 vezes. Ele blasfemou contra Cristo, diz a Bíblia. Quando foi reconhecido a 3ª vez. Quer pior que isso? Jesus foi tratado como um cão. Aquele que não merecia. Na cruz. Um dos seus gritos dele foi: Pai, Pai, por que me abandonastes? Até pelo Pai ele foi abandonado. Meu amado irmão, nós temos que descer à terra. E nós temos que assentar os pezinhos bem na terra. Da próxima vez que você abra a sua boca para dizer que é cristão, você pense bem naquilo que está dizendo. Porque você tem em mente que aquele homem, que era um homem, ele morreu como um homem e ele hoje tem o seu corpo como um homem. Quem está sentado à direita de Deus hoje é um homem. É um homem, está ali. Ele teve que morrer homem para conseguir tomar o seu e o meu lugar. Conseguir nos substituir naquela cruz. Ele padeceu, ele sofreu como homem. Aquelas chicotadas, aquela coroa de espinhos, aquelas bufetadas, aqueles pontapés, aqueles murros, aquilo dói. Ou você pensa que não lhe doeu? Antes mesmo de fazerem isso, já Mateus diz: aguentem aqui um pouquinho, orem comigo, porque a minha alma está angustiada de morte. Jesus estava sofrendo, já antes de levar as chapadas, os murros, as bufetadas, as chicotadas, os pontapés, antes de carregar aquela cruz, quase 700 metros, uma trave de madeira pesava entre 50 a 60 quilos, com as costas todas dilaceradas, sangrando. No fim de passar uma noite inteira sempre esfolhado e maltratado e esmorrado, e não lhe cravam com aquela madeira em cima das costas. Agora leva, cão. Nós, quando dissermos que somos cristãos, temos que nos lembrar de quem é que nos amou e qual foi a dose de graça e misericórdia, de compaixão que Ele teve por cada um de nós, em cada passo que Ele caminhou naquele caminho até àquela cruz. Cada passo, meu amado irmão, que Ele deu naquele caminho, foram passos cheios de graça e misericórdia em seu e em meu favor. Recorde isto, por favor, cada vez que abrir a sua boca e disser que é cristão. Foi por causa disto que aquela mulher alcançou graça. Aquela mulher, a fé dela, eu não lhe chamaria fé, eu chamaria-lhe mais confiança e esperança. Porque fé é um dom de Deus. Você não vai ao supermercado, não vai à farmácia, não vai à ervanária comprar 1 quilo de fé. Não vai em cantigas, nem vai em aquilo que nos estão ensinando aí. Fé é dom de Deus. Aquela mulher não tinha o dom de Deus, portanto aquela mulher não tinha fé. O que aquela mulher tinha era esperança e confiança. E ela soube se humilhar aos pés de quem devia receber tal tratamento. Ela soube bem quem era o homem que estava à sua frente. Muitos de nós, hoje, ainda não sabemos quem é Cristo que morreu naquela cruz. O que é que podemos aprender? Fica bem claro, nesta passagem, neste texto, que o que faz funcionar a graça de Deus em nós não é o tamanho da nossa fé. Porque, como eu disse, a fé é dom de Deus. O que faz funcionar em nós a graça de Deus é o tamanho da obra de Cristo na nossa vida. O tamanho da confiança que eu tenho em Cristo, o tamanho do amor que eu tenho em Cristo, o tamanho da paixão que eu tenho por Cristo, esse é que me faz funcionar a graça de Deus na minha vida.
Não é a minha fé. Porque muitas vezes, amado irmão, eu acordo de manhã sem fé nenhuma. Nenhuma, zero, nada. Eu tenho que ir à procura nos lençóis e nos cobertores. Onde é que eu deixei a fé? Porque eu não tenho nada, zero. O que eu tenho no meu coração é paixão por Cristo. Paixão por a obra dele. Paixão pelo sangue dele. Isso é que faz funcionar a graça de Deus em mim. Em segundo lugar, podemos aprender com aquela mulher através das suas atitudes. Perseverança na oração e na adoração. Adoração completa e sincera. Submissão ao senhorio de Cristo. Aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Não, eu só quero o Cristo Salvador. O Cristo não me interessa muito. Isso obriga-me a obedecer e eu não gosto muito de obedecer. Sou um bocadinho rebelde, pastor, nesse campo. Ai, amados, se eu fosse falar, amados. Só o Salvador é que interessa, o Senhor não. A atitude daquela mulher é amar a Cristo porque ela amou aquele homem, porque ela sabia quem é que estava à frente dela, e tendo ouvido a respeito dele, Aquela mulher, eu julgo e tenho a certeza que aquela mulher nunca viu um milagre de Jesus. Aquela mulher nunca se deslocou a Jerusalém. Diz a Bíblia, tendo ouvido, eu ouvi falar daquele homem, e dentro de mim cresceu algo que eu não compreendo o que é. Tendo ouvido, amar a Cristo por quem Ele é, por aquilo que Ele fez. Quero fazer uma primeira aplicação à nossa vida, que é, precisamos lembrar o que é que nós éramos antes de sermos alcançados pela graça de Deus. O que é que você e eu éramos antes, meu amado irmão? Antes de conhecermos a Cristo. Sabe o que é que nós éramos? Uns depravados. Estávamos em depravação total. Assim como está o mundo. Olhe para o mundo. Glória a Deus que você hoje já não está vivendo essa vida. Mas olhe para o mundo ao seu redor, está depravado. Está depravado. E nós estávamos depravados. Nós éramos promíscuos. Tudo aquilo que fosse mau para nós era ótimo. Era bom, era muito bom. É a minha vida normal. Eu tenho que viver a vida. Eu tenho que curtir. Porque é nesta vida que se curte. Nós éramos promíscuos. Pior ainda, nós éramos cães vadios sem dono. Andávamos à nossa livre e espontânea vontade. Onde o vento desce, é quando nós íamos. Em segundo lugar, outra aplicação que eu queria fazer na nossa vida é que fica bem claro que durante a nossa prova, olha o que eu vou dizer, durante a nossa prova, muita gente não gosta que eu fale em prova, não gosta que eu fale em provação, não gosta que eu fale em teste, mas, meu amado irmão, a Bíblia fala. Deus nos dá provas. E é nessas provas que devemos fortalecer a nossa fé, na nossa confiança em Deus. Eu não quero servir de exemplo a ninguém, não era para falar, mas eu vou falar. Eu não quero servir de exemplo a ninguém, pelo amor de Deus. Mas também a prova que eu tenho estado a passar, Ele não me tirou a vontade de ler, de estudar, de orar, de cantar, de aprender canções, de me aplicar. Sabe quantos estudos eu fiz? Quantos sermões eu fiz? 7. Nesta última semana. Sabe quantos capítulos do meu livro, que já há 2 anos que eu estou para escrever, eu escrevi? 2. Apesar da prova. Ele não me tira a minha fé, a minha confiança e a minha paixão em Cristo. Porque eu sei quem Ele é. Eu estou debaixo da mesa à espera que caia a migalha. Amém, igreja? É fácil ser crente quando tudo está bem. É muito fácil. Mas lembre-se que na nossa caminhada, a nossa fé pode esfriar. Se você estiver a pensar que está sozinho, você vai esfriar a sua fé. Você vai acordar um dia de manhã e vai dizer assim, onde é que eu perdi a minha fé? Eu vou lhe dizer, no esfriamento do seu coração, na sua falta de confiança, na sua falta de esperança em Deus.
Você perdeu a sua fé quando você deixou de atentar para a sua palavra. Eu disse numa das mensagens nestes dias agora que se você quiser ver a glória de Deus, abra a sua Bíblia. Está aí a glória de Deus na sua mão. Abra a sua Bíblia e você vê a glória de Deus. Abra a sua Bíblia e você vê o poder de Deus. Abra a sua Bíblia e você vê as bênçãos de Deus. Terceiro lugar. E não, ainda falta mais uma aplicação. Isto hoje é só aplicações. Terceiro lugar, as nossas orações têm que ser acompanhadas com uma excelente dose de perseverança. Eu gosto de aplicar aqui a palavra teimosia. Seja teimoso, mas num teimoso bom sentido. Teme em não largar a Deus. Teme em não o abandonar. Teme em seguir a Cristo. Na oração também devemos adorar o nosso Redentor. Na nossa oração nos devemos nos lembrar que nós só estamos a orar. Olha o que eu vou dizer. Nós só estamos a orar porque Cristo morreu na cruz por mim. Você não vê o mundo orar, o mundo reza. Você entendeu o que estou falando? O mundo reza, você ora. Existe uma diferença muito grande. Porque reza é uma coisa mecânica. E oração é uma conversa íntima que eu estou a ter com o meu Criador. Lucas 18:1, Jesus diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O próprio Jesus diz: ora e não desfaleças. Ora e persevera. A Escritura nos ensina que é a oração que nos deve mover. Mover para quê? Para reivindicar? Para decretar? Para profetizar? Não. Mas deve nos mover. Deve levar-nos a fazer algo. O que é, pastor? Reconhecer que somos totalmente dependentes da graça de Deus. Você não é ninguém, meu amado irmão. Você passa rapidamente à classe de cão vadio, sem a graça de Deus. Eu faço ideia aos nomes que já me estão chamando a verem este vídeo. Mas estejam descansados. Se eu viver mais 50 anos, vocês vão ouvir mais 50 anos isto. Nós não oramos para mover a mão de Deus. Nós oramos para mover o nosso coração em direção à mão de Deus. Amém? O salmista diz: os meus olhos estão postos, os meus olhos olham para o mover das tuas mãos. Não somos nós que movemos a mão de Deus. Deixe-se disso. Quem é você? Quem é você? Onde é que estava você quando Deus criou todas estas coisas que você vê e que você se alegra de ver? Onde é que estava você? Portanto, não é você que move a mão de Deus, mas você move o seu coração em direção à mão de Deus. E em quarto e último lugar, eu queria vos dizer, para nos lembrarmos do seguinte, e que você saia daqui, desta sala, com isso no seu coração. Tudo isto que eu vou falar só é possível por causa da obra redentora de Cristo na cruz. Se você despreza aquela cruz, se você despreza aqueles passos que Jesus deu até aquele monte, se você não dá valor a isso, meu amado irmão, por favor, vá para o restaurante. Vá ver no cinema. Não é este o seu lugar. O seu lugar é aqui, sim, mas é se você valorizar a obra de Cristo naquela cruz. O que é que significa a cruz na sua vida? A sua libertação, a sua salvação, o seu vigor físico, emocional, espiritual. Ser salvo é o resultado da obra de Cristo na cruz.
Se você só é salvo hoje, porque Ele morreu lá. Você hoje só adora e só ora, porque Ele morreu lá. Você só é abençoado, só é curado, só é liberto, porque Ele morreu lá. Por favor, nunca se esqueça disso. Isso é cristianismo. Isto é cristianismo. Não existe religião mais nenhuma no mundo onde alguém tenha trocado a sua vida para salvar alguém, para curar alguém, para libertar alguém. Não existe. Só houve um que fez isso. Foi Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Tudo isto só é possível nós sermos salvos, libertos, abençoados, nós podermos orar, podemos adorar livremente e abertamente. Tudo isto é possível porque Cristo se tornou um cão aos olhos do mundo. Ele tornou-se um cão. Ele se tornou um de nós. E Ele tomou o nosso lugar. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. E que Deus nos ajude a compreender estas coisas. Este Evangelho está-se a tornar uma bênção para as nossas vidas. Eu tenho crescido imenso e sei que os meus irmãos estão crescendo imenso ao longo deste Evangelho. Ele tem realidades inimagináveis. Eu li este Evangelho, eu não sei quantas vezes eu li este Evangelho, mas eu nunca tinha visto isto. Agora os olhos se me abriram e eu vejo nas entrelinhas deste Evangelho, assim como todos os outros, mas estamos a estudar este. Coisas, não há valor, ninguém consegue dar um valor específico a isto. Isto não tem, isto é mais, não sei. É demasiado bom para eu não agarrar. É demasiado bom para eu não viver. Estas histórias que Marcos está contando de Jesus. Isto é demasiado bom para eu deitar fora, para eu ignorar. Amém, igreja? Que Deus nos ajude a olhar para este Deus, para este Cristo, e para sabermos esperar no nosso lugar, humilhados debaixo da potente mão de Deus. Um dia, meu amado irmão, a migalha do pão vai cair. A graça de Deus vai o alcançar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.